Contra a violência. No sul de Minas, ônibus Lilás presta serviços psicológicos e orienta mulheres sobre a Lei Maria da Penha. O ônibus é um equipamento itinerante que vai levar às comunidades rurais todas as políticas públicas de enfrentamento à violência. Tecnologia. Pesquisa do Sebrae aponta que um aplicativo de mensagens é o principal aliado das pequenas empresas. Hoje em dia o WhatsApp é uma ferramenta que não tem mais como ficar sem. E no futebol, o Boa Esporte perde mais uma na Série B do Brasileirão. Olá, boa noite para você. O Mais Notícias dessa quarta-feira começa falando de mais um feminicídio. Em Pouso Alegre, uma adolescente de 15 anos teria sido morta pelo namorado. O corpo de Luísa Retucci da Silva foi encontrado hoje de manhã em um matagal. O corpo da jovem foi encontrado exatamente aqui neste local, no bairro Parque Real, em Pouso Alegre. Segundo a Polícia Militar, por volta de 10 horas da manhã, uma mulher que fazia caminhada aqui na região visualizou o corpo e chamou a polícia. O corpo de Luísa estava com a calça abaixada até os pés e também sem a calcinha. O principal suspeito de cometer o crime é o namorado dela, Wesley Luiz Silva Ferreira Cruz, de 20 anos. Ele foi preso e na casa dele os policiais encontraram pertences de Luísa e também o celular dela. Assim que foi preso, o Wesley contou para os policiais que ontem à noite ele e a namorada estavam no carro parado bem aqui neste local. Os dois tiveram uma relação sexual. Durante essa relação, a Luísa teria tirado algumas fotos. Wesley não gostou da atitude dela e os dois acabaram brigando. O Wesley então teria enforcado a Luísa. Depois de perceber que ela já estava morta, o jovem jogou o corpo aqui neste local. Logo depois disso, ele pegou o celular da Luísa e começou a mandar mensagens para ele mesmo e também para a mãe da jovem. Em seguida, ele pegou o carro e foi até a casa da Luísa. A mãe da Luísa ainda deu para ele R$20 para ele colocar combustível para ajudar nas buscas. Mas ele acabou confessando o crime hoje de manhã para a Polícia Militar. A Polícia Civil não quis dar mais detalhes sobre o crime e possivelmente nesta quinta-feira haverá uma entrevista coletiva. Aí sim a polícia vai passar todas as informações sobre este crime que chocou os moradores aqui de Pouso Alegre. Rafael Silva para o Mais Notícias. E ainda falando sobre a violência contra a mulher, só que aí com uma iniciativa positiva, vai estar até amanhã em Alfenas, no sul de Minas, o ônibus Lilás. A unidade itinerante é uma parceria dos governos federal e estadual. Nesse espaço, as mulheres vão receber acompanhamento psicológico e orientações sobre violência doméstica. O ônibus chama a atenção. O veículo que passa por municípios de Minas Gerais, esta semana está em Alfenas. A visita é para marcar o Agosto Lilás, mês em que se comemora os 12 anos da criação da Lei Maria da Penha e que tem como objetivo chamar a atenção para os casos de violência contra a mulher. Na cidade, a ação foi realizada junto à inauguração do Centro de Referência Especializado no Atendimento às Mulheres. Um espaço que conta com 4 salas para atendimento individual das vítimas e que vai oferecer acompanhamento profissional às mulheres do município. O ônibus é um equipamento itinerante que vai levar às comunidades rurais todas as políticas públicas de enfrentamento à violência. E com a equipe multidisciplinar, psicólogo, assistente social, em parceria com a Polícia Militar, a Polícia Civil, para que essa mulher conscientize que ela não pode viver um período de violência, uma fase de violência, e que ela tem direito de viver uma vida digna, sem violência. A primeira parada do ônibus Lilás foi justamente em frente ao centro especializado, onde aconteceu uma roda de debate. Em seguida, a unidade móvel partiu para a zona rural. Esse, inclusive, é o principal foco do projeto. Se na cidade tem muitos serviços, as mulheres sofrem violência e não conhecem o serviço, imagine as mulheres do campo que são geralmente muito longe, um morador próximo, está muito distante de todos os serviços. A estrutura oferecida aqui dentro do ônibus conta com um banheiro e uma cozinha que ficam aqui nos fundos
e 2 salas de atendimento iguais a esta que nós vamos mostrar agora. Dentro das salas há cadeiras e uma mesa para o atendimento e também uma impressora. Além disso, todos os vidros do ônibus têm um insufilme bastante escuro e as consultas são sempre realizadas com as portas fechadas. Isso para que a pessoa que é atendida fique mais à vontade e também para garantir a privacidade durante o atendimento. Para além de preservar essa privacidade da mulher, quando ela está com um profissional, é o momento dela falar todas as coisas que ela não fala com a outra pessoa. Então ali é bem isolado para que ela tenha essa privacidade e todo o atendimento ele é sigiloso. Durante toda a tarde, moradoras de diversas comunidades rurais da região foram ouvidas e orientadas sobre os direitos da mulher. Na zona rural não temos tais benefícios que tem a pessoa na cidade, né? Tem um lugar lá que informa sobre isso, né? Então você procura na internet, mas na zona rural não tem internet, são pouquíssimos lugares, as casas que têm internet, são pouquíssimos lugares. Então esse ônibus veio para nos presentear, na verdade, a correr atrás dos nossos benefícios. De acordo com a Secretaria de Estado de Defesa Social, nos 7 primeiros meses de 2018, foram registradas quase 80 mil denúncias de violência contra a mulher em todo o país. Em média, a cada 3 minutos e 50 segundos, um caso é registrado. Os casos mais comuns são de violência física ou psicológica. Eles correspondem a 46,9% e 33,3% dos casos, respectivamente. A Lei Maria da Penha tipifica 5 violências, né? Além de outras, a moral, a psicológica, a física, a sexual e a patrimonial. Então ela vem aqui, recebe orientação, nós respeitamos a vontade dela, se ela não quiser denunciar, mas é nossa obrigação orientá-la de que a violência é crescente e que ela precisa tomar uma atitude. Para quem organiza o evento, depois do primeiro contato, o mais importante é que os encontros não parem por aí. Quem vai fazer no cotidiano atendimento psicológico, de assistência social, jurídico, é a Alfenas. Porque não tem sentido que a gente venha, assanhe as mulheres e fale do jeito e vai embora. Então, o trabalho continua com a gente dando um suporte de atendimento técnico para esses equipamentos públicos que existem em Alfenas. Veja agora o nosso giro de notícias. Em Itaiumi, no Vale do Rio Doce, 15 pés de maconha foram encontrados em uma casa abandonada. As mudas estavam sendo cultivadas em uma garrafa PET. Elas foram encontradas no meio de uma plantação de mandioca. Os militares chegaram até a droga por meio de denúncia anônima. A residência fica no povoado de Santa Luzia, zona rural da cidade. Durante as buscas, os policiais encontraram uma arma sem registro em uma casa. O dono foi preso. Os pés de maconha foram apreendidos e levados para a delegacia de Governador Valadares. O suspeito de cultivar a droga não foi encontrado. De Governador Valadares, Fran Ribeiro. O bandido entra armado na farmácia e ordena que todos os clientes se deitem no chão, enquanto os funcionários pegam o dinheiro no caixa e coloquem em uma sacola. Na fuga, ele ainda aborda um cliente, furta a aliança dele e também o celular. As câmeras de segurança do estabelecimento registraram a ação, que durou menos de 1 minuto. A polícia ainda trabalha para a identificação e prisão do suspeito. De Uberlândia, Kelly Borges. 15 pessoas foram presas e 2 adolescentes apreendidos em uma operação da Polícia Civil em Matozinhos, na região metropolitana da capital. Os alvos são suspeitos de tráfico de drogas, roubos e homicídios. As investigações se intensificaram a partir de abril deste ano, depois que o líder do bando e comparsas mataram um agente penitenciário em uma tentativa de assalto aqui em Matozinhos. A polícia ainda apreendeu 2 armas e um colete à prova de balas que pertence à Secretaria de Estado de Defesa Social. De Matozinhos, Vinícius Araújo. Agora nós vamos ver a agenda de amanhã dos candidatos ao governo de Minas.
Antônio Anastasia, da coligação Reconstruir Minas, cumpre agenda nas cidades de Januária e Janaúba, no norte do estado. Fernando Pimentel, da coligação Do Lado do Povo, não divulgou agenda. Jordano Metalúrgico, do PSTU, ao meio-dia se reúne em Belo Horizonte com coordenação de campanha. Às 14h, grava vídeo eleitoral. Outras agendas de candidatos ao governo de Minas foram divulgadas já no fim da tarde. João Batista Marisguia, da Rede, de manhã grava a campanha eleitoral e faz ensaio fotográfico. À tarde se reúne com a equipe do plano de governo e à noite tem encontro com voluntários e apoiadores no comitê em Contagem. Dirlene Marques, da coligação Frente Minas Socialista, de manhã se reúne com assessores para discutir a agenda e de tarde se encontra com a equipe para tratar do plano de governo. À noite, Dirlene tem reunião com a equipe de comunicação. Os candidatos Alexandre Domingues, do PCO, Claudinei Dulim, do Avante e Romeu Zema, do Novo, não divulgaram a agenda. A candidata ao governo de Minas pelo PSOL, Dirlene Marques, está em Juiz de Fora, onde cumpre agenda de campanha. Dirlene Marques, do PSOL, chegou em Juiz de Fora no início da tarde. A candidata ao governo de Minas fez panfletagem no centro da cidade. Ela conversou com quem passava pelo calçadão da Rua Alfield e distribuiu informações sobre as propostas de campanha. Nós estamos achando que essa campanha está indo muito bem, considerando todas as limitações de uma campanha como essa que nós estamos vivendo. Elas têm novas normas limitadoras, tem um tempo muito curto e, portanto, isso limita toda aquela história. Então, nós não sabemos como vai ser essa campanha. A professora aposentada da Universidade Federal de Minas Gerais considera prioridade de governo acertar as contas do Estado com os servidores. Primeiro, pagar todos os servidores públicos, porque sem essa máquina que é fundamental para atender, nós não vamos conseguir fazer nenhum projeto, mas vamos investir numa alternativa à política econômica, porque nós sabemos que tem uma crise grande aí colocada, mas essa crise ela não foi gestada agora, mas tem uma opção que esse governo fez para que ela pudesse se aprofundar. Todos esses governos eles têm investido fundamentalmente para financiar o agronegócio e as mineradoras. Essa não é a perspectiva do PSOL. Nós vamos investir, pegar esses recursos que existem, porque eles estão investidos nesses setores, vamos retirar deles os subsídios e vamos investir na produção de um tipo de alimentação mais saudável que é feito pela agricultura familiar, pela agroecologia, e vamos também investir na economia criativa nos centros urbanos. A agenda da candidata em Juiz de Fora também incluiu entrevista em uma rádio e participação num debate com estudantes de uma escola particular do município. Dirlene retorna a Belo Horizonte ainda hoje. Uma nova visita da candidata à cidade está prevista para o início de setembro. E nós voltamos falando de economia. Uma pesquisa do Sebrae Minas mostrou que 70% das pequenas empresas utilizam o WhatsApp para se comunicar com os clientes. Por meio do aplicativo, elas divulgam promoções e serviços. O Bruno tem uma loja de suplementos e confessa que passa o dia sim, no celular, mas trabalhando. Quase 100% do dia e quase 100% trabalhando.
Hoje em dia o WhatsApp é uma ferramenta que não tem mais como ficar sem. O comerciante tira fotos dos produtos e encaminha para o WhatsApp de 600 pessoas. São os clientes virtuais. Pelo menos uma vez por semana, no máximo 2, mas não mais do que isso, para não virar um excesso também. Porque tem o risco da pessoa, às vezes, te bloquear. Você fica mandando muita propaganda, muita promoção. Então eu tenho uma lista de contatos que eu envio promoção também. E aí nisso, às vezes, retornam muitos contatos querendo a promoção, lembrando que precisa de outros produtos. Há quase 4 anos ele tem o aplicativo de mensagens como parceiro e acredita que 50% dos clientes fazem o primeiro contato por ele. Hoje em dia não tem um perfil muito específico, são os mesmos clientes que antes só compravam aqui na loja física, vamos dizer, mas precisavam vir aqui. Tem cliente de tudo quanto é tipo, mas agora muitos, ao invés de vir, eles até fazem o contato pelo WhatsApp, alguns por telefone também, e a gente entrega. Então tem até um percentual dos meus clientes que eu nem conheço pessoalmente, assim. Enquanto gravávamos a reportagem, a Andressa, que é veterinária, estava tirando dúvidas com o Bruno. Ela diz que acha esse processo mais rápido. Outro cliente que também gosta de receber as promoções da semana é o Diego. Antes de ir na loja, ele tira todas as dúvidas pelo celular. Além da gente ficar sabendo como que os produtos, novidade dos produtos que estão aqui, como promoções e tal. O Bruno não é o único comerciante a utilizar o WhatsApp para se comunicar com os clientes. Uma pesquisa feita pelo Sebrae mostrou que 70% dos pequenos negócios mineiros utilizam o aplicativo de mensagens na divulgação de produtos e serviços. É uma ferramenta muito utilizada. A pesquisa diz também que hoje 77% dos pequenos negócios tem internet e desses 70% utilizam o WhatsApp. Então é uma ferramenta gratuita, ela é poderosa, pode alcançar muitos clientes, ela pode ser trabalhada aí de diversas formas e, consequentemente, fazer negócios. Pode chegar no cliente e gerar negócio para o empresário. Ainda de acordo com a pesquisa, depois do WhatsApp, o Facebook é o segundo no ranking de aplicativos mais acessados pelos pequenos negócios. 36% das empresas têm páginas nesta rede social e 14% fazem vendas por ela. 25% dos entrevistados afirmam que tem um site da empresa. Dá para usar mais de uma ferramenta, sim. O Facebook é uma ferramenta bem interessante para o empresário, porque ela tem um grande alcance, dá para ser usada de forma estratégica e, consequentemente, conseguir atingir também o seu público-alvo, o seu persona e poder gerar negócio. É o caso do Diego. Ele usa muito todas as redes sociais. O rapaz é dono de uma lanchonete e todos os dias, assim que abre o comércio, a primeira coisa é divulgar os lanches na rede. Porque às vezes tem algum bairro que não pega telefone, coisa, aí o pessoal pega, sempre tá mandando mensagem no Messenger, no WhatsApp, sempre encomendando seus pedidos. Segundo o comerciante, 50% das vendas são feitas pelas redes sociais. Ele faz questão de escolher as fotos mais bonitas dos lanches para atrair a atenção dos clientes virtuais. A gente pega, a gente faz o lanche ali, a gente vê que ficou legal, a gente escolhe, tira uma foto legal, manda pro cliente. E sempre, a maioria das vezes, o cliente pede realmente o que está na foto, entendeu? E mesmo durante a noite é assim, um olho na chapa e o outro na tela do celular. Às vezes a pessoa está deitada no quarto, com preguiça, coisa, já pega e no próprio WhatsApp da lanchonete, pega, manda mensagem, passando o endereço, tudo certinho, se precisa de troco ou não. Se é maquininha de cartão. Mais do que nunca, o empresário precisa estar conectado, precisa estar atento ao que está acontecendo no mundo e, de fato, ele precisa utilizar das redes sociais, das ferramentas que nós temos presente para poder conectar com o seu cliente, poder gerar conteúdo relevante e, consequentemente, fazer negócio. A FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, apresentou em Montes Claros um sistema que tem como objetivo fornecer água potável para comunidades ribeirinhas e quilombolas no norte de Minas. Esse projeto, que tem o nome de Salta Z, já funciona em alguns outros estados do país. Ele pode ser uma solução mais simples de tratamento para a água. O protótipo foi apresentado durante um encontro entre a FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, e representantes de pelo menos 70 municípios do norte de Minas. O sistema foi montado no pátio do órgão em Montes Claros. O
Com o nome de Salta Z, o projeto tem como objetivo o fornecimento de água potável para ribeirinhos, assentados e comunidades quilombolas. O sistema é simples. Ele trata a água vinda de açudes, rios e poços artesianos. A purificação é feita por meio de um tratamento químico feito nas tubulações e usa também uma caixa d'água como reservatório. Toda a sujeira da água vinda do rio desce para a parte debaixo da caixa. O cano que coleta a água mais limpa fica 10 centímetros mais acima. Depois, a água vai para o final da purificação. Todos os testes foram feitos, cor, turbidez, o bacteriológico, etc., que para atender a portaria da potabilidade da água foram feitos e os resultados foram até abaixo do que era preconizado. Então, comprovando que a água que está sendo disponibilizada é uma água de qualidade, é uma água potável, própria para o consumo humano. No final do processo, a água sai totalmente cristalina. Depois, a água pode ser encanada até a casa dos moradores ou simplesmente ser montado um chafariz comunitário. O sistema tem capacidade para atender até 500 pessoas por dia. O consumo é orientado para que ele somente para água para beber e água para cozinhar. A água para outras atividades ele não vai atender porque a capacidade dele ela é restrita. De cada processo desse são 5.000 litros de água pela comunidade, por cada comunidade. O Salta Z já funciona no estado do Pará há 2 anos e está em fase de implantação em Francisco Sá, no norte de Minas. Uma fábrica brasileira já produz o sistema em alta escala e custa em média R$17 mil. As prefeituras que tiverem interesse podem apresentar às próprias câmaras ou ao governo federal um projeto para a implantação do sistema nas comunidades onde há necessidade. Tem alguns critérios de elegibilidade, quanto mais indivíduos que ela for beneficiar, essa comunidade vai ter prioridade. Se é casas mais aglomeradas ou se são casas dispersas. E também assinar um acordo de cooperação técnica que é fundamental para que a gente disponibilize, a FUNASA disponibilize essa tecnologia para essas comunidades. Muito bem, vamos falar de futebol. Hoje a gente vai começar com a Série B do Campeonato Brasileiro. Tudo bem com você? Boa noite, Letícia. Boa noite, Luiz. Eu vou bem, e você? Muito bem. O Boa Esporte parecia que tinha dado uma arrancada, que tinha melhorado, trocou de técnico, aquela história toda, mas parece que foi fogo de palha, né? O Boa perdeu mais uma ontem pro Figueirense, né? Como é que foi essa partida? Exatamente, Luiz. Aquele velho ditado, a coisa pro Boa não tá nada boa, viu? Tá nada boa. Ontem, jogando em casa, o time de Varginha decepcionou diante do Figueira e segura firme a lanterna da competição desde o início da Série B. A partida foi em Varginha, mas parecia que o Figueirense jogava em casa. Os visitantes partiram para cima e logo no primeiro lance, Juninho bateu com perigo. E o Juninho estava com tudo. Nesse lance, aos 2 minutos, ele arrancou, deixou os adversários para trás e ainda bateu com categoria para fazer Figueirense 1-0. Mesmo atrás no placar, o Boa estava apático e criava poucas chances. O time catarinense se fechou para explorar os contra-ataques e a estratégia deu resultado. Aos 28, depois de uma troca de passes bem rápida, Ferrarez acertou um belo chute e ampliou 2-0 Figueirense. O
Boa tentou diminuir com o Daniel Cruz, mas o goleiro Denis estava atento. Na volta do segundo tempo, o time de Varginha ensaiou uma reação. Douglas Baggio pegou de primeira e levou o perigo. Aos 17, Rafael Jensen quase marcou, mas o goleiro Denis, mais uma vez, evitou o gol do Boa. Aos 38, foi a vez de William Barbio tentar de cabeça. O figueirense conseguiu segurar o placar e se mantém na luta pelo G4. Fora de casa, as equipes saem mais para jogar e como nós temos um pouco de qualidade, bastante qualidade para jogar, então a gente tira proveito nisso. Já o Boa Esporte amarga a lanterna de uma situação cada vez mais complicada na Série B. Qualquer tipo de competição que você disputa, o dever de casa ele é muito importante naquilo que você tem nas suas pretensões, de poder ser campeão, de classificar. E a nossa situação é de sair da zona do rebaixamento, né? Essa a gente sempre fala para os jogadores. Mas não tem nada perdido ainda. Nós precisamos continuar trabalhando. Nada perdido, mas a situação tá boa mesmo não. Tá bem complicada. Com a licença do trocadilho, repetido aqui. Edis, vamos falar da divisão principal. Parece que depois de algum tempo, por causa de Copa do Brasil e Libertadores, a gente voltou a ter jogo da Série A no meio da semana. Tem time em campo, teve gol agora. Conta essa história pra gente. Tem sim, Luiz, a bola já está rolando. O líder São Paulo está jogando agora contra o Paraná e a partida está 1-0 com gol de Nenê. O Bahia também está em campo na Arena Fonte Nova contra o Internacional e o jogo está empatado em 0-0. Daqui a pouco, às 9 da noite, o Palmeiras recebe o Botafogo na Arena Allianz e o Sport pega o América. Às 9h45, o Fluminense recebe o Corinthians e o Cruzeiro pega o Grêmio lá no Rio Grande do Sul. Amanhã, Flamengo e Vitória se enfrentam no Maracanã e o Galo joga no Independência contra o Vasco. E como hoje já está começando o segundo turno, os times já estão pensando em quem será o campeão. Na companhia de clubes acostumados a ganhar títulos, o São Paulo tem o desafio de manter a boa fase na segunda metade do Brasileirão. A metade do caminho foi feita de muitas pedras e quem melhor se livrou delas foi o São Paulo do técnico Diego Aguirre. Para surpresa geral, o time que no ano passado brigou a maior parte do tempo contra o rebaixamento levou o título de campeão simbólico depois da vitória por 2-0 sobre a Chapecoense no Morumbi. O São Paulo tem a vantagem de jogar apenas o Campeonato Brasileiro. O primeiro turno foi marcado por um grande equilíbrio, principalmente na parte de cima da tabela. Depois de 19 rodadas, a distância do líder São Paulo para o Grêmio, quarto colocado, é de apenas 5 pontos. No ano passado, essa diferença era de 15 pontos. No grupo dos que sonham com o título estão o líder São Paulo com 41 pontos, o Internacional com 38, o Flamengo com 37, o Grêmio com 36, o Atlético Mineiro e o Palmeiras com 33 pontos. A gente vai brigar, a gente vai se dedicar para que no final do ano a gente termine o ano feliz. Envolvido em 3 competições, o time de Felipão tem a receita para se manter vivo em todas elas. Tem dado certo essa mudança de time nas competições. Podemos fazer isso, né? Essas trocas, né? Que são jogadores que entram e não cai a performance do time. O Corinthians puxa a fila dos clubes que tendem a se manter longe da zona do rebaixamento e a lutar por vaga na Libertadores. Cruzeiro com 26 pontos, Fluminense com 23, América, Bahia e Botafogo com 22 pontos. Na parte de baixo da tabela, o desespero. Ceará e o Lanterna Paraná são os mais fortes candidatos a integrar a segundona no ano que vem. E apesar do América não estar no grupo de cima, está na primeira parte da tabela, não está no grupo de cima, pelo menos também não está brigando para cair. Parece que pela primeira vez durante muito tempo nós vamos ter o América seguindo aí por mais uma temporada na Série A. Exatamente, Luiz. Logo depois da Copa ainda estava ali quase que na zona do rebaixamento, conseguiu ter uma arrancada e agora parece respirar tranquilamente. Exato. Muito bem. E ontem teve jogo de time brasileiro pela Libertadores. O Santos fez a primeira partida das oitavas de final. Conta pra gente como foi esse jogo. Exatamente, viu, Luiz? Jogando na Argentina contra o Independente, o Peixe empatou em 0-0, o time do Cuca jogou fechadinho e garantiu o empate fora de casa. O jogo de volta será no dia 28 de agosto, no Pacaembu. E no jogo de ontem, o time argentino cogitou a possibilidade do Santos ter escalado de forma irregular o meia Carlos Sanches, alegando que o jogador
teria que cumprir suspensão por ter agredido um gandula em 2015 pela Copa Sul-Americana. Na ocasião, ele teria pego suspensão de 3 jogos, mas em 2016 foi jogar no futebol mexicano e não disputou mais competições da Conmebol. Em 2016, a instituição anistiou alguns jogadores e reduziu a pena pela metade, ou seja, um jogo só. Então, Independente da Argentina alega que o jogador deveria ter ficado fora da partida de ontem. Mas o Santos alega que pesquisou no sistema de consultas das situações dos jogadores aptos e a situação de Carlos Sanches aparecia como resolvida. A Conmebol vai apurar se houve alguma irregularidade. No caso de punição ao time brasileiro, a partida de ontem fica com o placar de 3-0 para o Independente e cabe ao Santos golear o time argentino por 4-0 na próxima terça-feira. Vamos aguardar, né? E também falando da CBF ainda, hoje teve a definição das semifinais da Copa do Brasil, de como vão ser os jogos. Você traz essa informação para a gente agora. Teve sim, Luiz. Os sorteados, foram sorteados os mandos de campos e o Corinthians e o Cruzeiro irão definir em casa. No dia 12 de setembro, o Flamengo vai receber o Corinthians no Maracanã e o Palmeiras recebe o Cruzeiro no Allianz Parque. Os jogos de volta serão no dia 26 de setembro. Nesse dia decisivo, o Timão recebe o Flamengo em Itaquera e a Raposa joga no Mineirão contra o Palmeiras. E uma última informação. Pois é. E uma última informação, Luiz. José Maria Marim, também, ex-presidente da CBF, acabou sendo condenado a 4 anos pela Justiça dos Estados Unidos. Ele já está preso, tem 13 meses que ele está lá, mas a defesa alega que ele precisa, pela idade avançada de 86 anos, reduzir a pena em pelo menos 2 anos e meio. Mas a juíza foi determinada e falou que ele fica por mais 4 anos. Além disso, ele vai ter mais de 13 milhões confiscados, e 5 milhões de multas que ele tem que devolver para a CBF. Agora a gente tem que saber se a Justiça dos Estados Unidos vai fazer o que a Justiça brasileira não conseguiu fazer, que é condenar o resto da corja da CBF, que inclui o Ricardo e outros que estão soltos por aí. Eu acredito que sim. Lá, pelo menos, a coisa parece que resolve. Pelo menos parece que sim. A gente sonha com um dia aqui também ser dessa forma, né, Letícia? Muito obrigado. Exatamente. Eu que te agradeço, Luiz. Para você que está em casa, uma boa noite. Mais notícias fica por aqui. Nós voltamos amanhã, quinta-feira. Boa noite e até amanhã.